O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo o que possuía numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado.
Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum, e o evangelho de hoje, tão conhecido a nós, nos apresenta a misericórdia de Deus. É verdade que o centro, do evangelho de hoje é a conhecida a nós, a parábola tão conhecida a nós, chamada de parábola do filho pródigo, que nós poderíamos com muito mais propriedade chamá-la de parábola do pai misericordioso, porque nós temos que olhar para aquilo que é o central deste evangelho, que é a misericórdia, que é, quer dizer, o central dessa parábola, que é a misericórdia. E se nós olharmos o evangelho com as 3 parábolas, não nos resta dúvida que o evangelho de hoje quer enfatizar a misericórdia de Deus, o quanto Deus é misericordioso para conosco. Pois bem, vamos lá então. Diz aqui, a primeira parábola apresenta, o contexto aqui é o seguinte: Jesus, ele se encontra com os publicanos e os pecadores. Os publicanos e os pecadores procuram Jesus, e os apóstolos e os fariseus e os doutores da lei estão com raiva, porque se sentem de alguma maneira desprestigiados. Como é que ele se encontra com este povo pecador? Ele deveria dar atenção a nós que somos os homens da lei, os homens da religião. Então percebe que existe um quê de inveja, um quê de ciúme, porque eles se sentem desprestigiados. E Jesus quer chamar aos fariseus e a todos nós, meus santos, que nós tenhamos um coração capaz de nós nos alegrarmos com a alegria dos outros, de nós fazermos festa quando vemos que o bem acontece aos outros. Porque alegrar quando coisas boas acontecem conosco, isto é fácil, mas sentir profunda alegria quando o bem acontece a outra pessoa, principalmente quando é um bem espiritual, nossa, isto nos faz semelhantes a Deus. Pois bem, diz aqui então, que para mostrar este pecado, Jesus conta essas 3 parábolas. Então ele diz que, imagine, Jesus faz a pergunta: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Isto é, Jesus com esta parábola ele quer dizer o quê? Que o pai é aquele que deixa as 99 e vai atrás daquele que se perdeu até encontrá-lo. Ora, na vida humana isso não aconteceria, porque de verdade, imagine, você tem 100 ovelhas, uma se perde, você deixaria as 99 para ir atrás de uma? Não, né? Que você iria perder as 99. Isso na lógica humana não se aplica. Você não está num redil onde as 99 estariam num cercado. Você está num deserto procurando água e pastagens. Então, se uma se perde, paciência, eu vou guardar as 99, ela se perde. Pois bem, mas Deus é um pastor excelente, Ele é o bom pastor, Ele é um pastor diferente, de modo que, o que é que quer dizer com isso? Que Deus, meus santos, faz
todo o possível para ir atrás de nós até nos encontrar. Meus irmãos, como diz Santo Agostinho, tudo aquilo que de mal nós fazemos é culpa nossa, tudo aquilo que de bom nós fazemos é graça de Deus. Se nós nos perdermos, perder-nos-emos por nossa culpa. Se nós nos salvarmos, salvar-nos-emos por graça de Deus. Isto é, Deus, Ele não é tacanho, Ele não é mesquinho, Ele é generoso em conceder as suas graças e em ir à nossa procura, de modo que, se você olha para o seu coração e vê que você tem se transviado, com toda a confiança na misericórdia de Deus, peça: Senhor, vinde me buscar, Senhor, concede-me a graça de te encontrar novamente, porque Deus fará de tudo. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então é isso que Jesus quer dizer, isto é, Ele, Jesus, está indo ao encontro, à procura das prostitutas, dos publicanos, dos pecadores, porque Ele não quer que ninguém se perca. E os fariseus deveriam com isso também se alegrar, se eles se reconhecessem também pecadores. Mas Jesus não se dá por vencido, Ele conta uma outra parábola, e Ele diz, versículo 8: e se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, ela não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Isto é noite, por isso que ela acende a lâmpada, ela liga acende o candeeiro, acende a vela, ela não deixa para o outro dia, ela não vai dormir e diz: amanhã eu procuro. Não, ela acende o candeeiro, ela acende a vela e varre tudo até encontrar. Isto é, a dedicação desta mulher quer ser um sinal da dedicação de Deus. O guarda de Israel não dorme nem cochila, não é assim que diz a palavra de Deus? O nosso Deus não dorme nem cochila, Ele quer a nossa salvação. E, meus santos, é maravilhoso, porque se a nossa salvação dependesse apenas de nós, estaríamos perdidos, porque nós somos inconstantes, nós somos instáveis, ora estamos fervorosos, ora quase que indiferentes, ora com uma determinada determinação de amar a Deus e buscar as coisas do alto, ora com uma determinada determinação de buscar as coisas da terra e os seus prazeres. Então, que graça, que Deus, aquele que não muda, que é o mesmo, ontem, hoje e sempre, Ele está sempre com uma determinada determinação de nos ganhar, de nos levar para o céu. Então, meus santos, alegremo-nos, que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra de Deus. Então, meu santinho, minha santinha, você que acompanha pelas redes sociais, vocês que estão aqui, nesses bancos da igreja, peça a Deus. Eu tenho certeza, se você for sincero, você vai ver que existe muita coisa perdida, humanamente falando, perdida no seu coração, muita realidade esquecida, transviada, muitas transgressões na sua alma, e peça a Deus: Senhor, por misericórdia, converte-me, por misericórdia, faz-me voltar para o teu caminho, por misericórdia, Senhor, vai à minha procura, porque, Senhor, eu não tenho te procurado como convém. E não tenhamos dúvidas, meus santos, que esta súplica, suscitada pelo Espírito Santo no seu coração, será atendida. Deus faz você pedir aquilo que Ele já quer nos conceder, mas peça, seja humilde, dobre os seus joelhos. Você, na hora da consagração, quando você estiver aqui adorando Jesus, que se fará presente aqui na Eucaristia, com toda a confiança na misericórdia de Deus, peça a sua conversão, a sua mudança de vida,
Peça um coração generoso, um coração dócil, um coração que queira ser encontrado, porque Deus quer encontrar a todos nós. Essas duas primeiras parábolas mostram isso. Ele vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Não é que ele procura, ele vai procurar, se não encontrar, paciência. Não. Enquanto neste mundo estivermos, por nós, o Senhor estará procurando. Enquanto estivermos em vida, haverá esperança de salvação, por mais desgraçada que a sua vida se encontre, por mais distante que você esteja de Deus, e por mais endurecido que esteja o seu coração. Mas enquanto você neste mundo estiver, clame a Deus, independentemente dos seus sentimentos, mesmo que desprovido de emoções, apenas com seu intelecto, iluminado pela graça, que diz: eu creio que Deus é amor e misericórdia, e eu creio que assim como Ele encontrou a tantos perdidos, Ele pode encontrar a mim também. Então peça isso, que você hoje não saia desta igreja sem fazer esta súplica, e eu tenho certeza absoluta que pelo menos 99,99% aqui desta assembleia pode se pedir. Pode ser que você esteja muito avançado na santidade, graças a Deus, e que você, do seu coração, brote apenas ação de graças, porque você já foi encontrado e no seu coração não há nada perdido, nada afastado de Deus. Mas a grande maioria, infelizmente, poderá dizer isso. Se for sincero, vai dizer: ainda há coisas que se afastam, que se perderam dos olhos de Deus, e eu preciso então abrir o meu coração. Só assim você poderá então depois rezar pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, porque de verdade você suplicou esta graça para você, então de verdade você pode desejá-la para o seu irmão. Pois bem, mas porque Jesus não queria perder os fariseus, imagine aqui, meus santos, esta parábola, essas três parábolas tinham como destinatários os fariseus, os saduceus e os mestres da lei. Não tinha como destinatários os publicanos, os pecadores públicos e as prostitutas. Não, mas aqueles que achavam que não precisavam de médico, que não precisavam de conversão. Deus queria tocar-lhes o coração. Então Jesus contou a primeira parábola da ovelha perdida, Jesus contou a segunda parábola da moeda perdida, isto é, se alegrem comigo, porque eu estou sendo bom com eles, tenham um coração parecido com o meu, porque eu sou misericordioso com eles. E por fim, Jesus conta essa parábola tão bonita, que é a parábola do filho pródigo. Diz aqui que um pai tinha 2 filhos. Então já podemos perceber aqui quem está sendo representado nesses 2 filhos. O filho mais novo, que se perde, representa quem? Os publicanos, os pecadores, as prostitutas. O filho mais velho, aquele que nunca se afastou do pai, representa o quê? Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. Pois bem, diz aqui que um pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo pede a parte na herança, isto é, pede que o pai morra, já que a herança só é dividida com a morte do pai. Mas o pai, generoso, diz que divide a herança entre os 2, e o filho mais novo vai para um lugar bem longe e gasta todo o seu dinheiro. Como é que diz aqui? Versículo 13: poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. E ele foi para um lugar pagão. Por que pagão? Porque naquele lugar eles criavam porcos. Os judeus não comem porcos. Então ele se afastou mesmo do pai,
foi para bem longe do pai, e a misericórdia do pai não o abandonou. Lembremos-nos, meus santos, que o pai aqui simboliza quem? Deus. Este filho pródigo, aquele que de Deus se afasta e cai numa vida de pecado, e mesmo quando no pecado nos encontramos, a misericórdia de Deus não nos abandona, porque se aquele filho pródigo, lá naquele mundo de pecado, numa vida desenfreada, se num dado momento ele parou e pensou: o que é que eu estou fazendo da minha vida? É porque a graça de Deus o alcançou. Porque nós, por nós mesmos, somos incapazes até de um desejo bom. Nós, por nós mesmos, somos incapazes de querer o bem. Quando aquele filho pródigo parou e disse: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Imagine, ele tinha perdido tudo, ele foi trabalhar para um homem que criava porcos, ele tinha tanta fome que ele queria comer a lavagem dos porcos, ele queria se alimentar com aquilo com que os porcos se alimentavam. Você pode imaginar a decadência desse judeu, porque se o judeu não come porco, quanto mais queria comer a lavagem, e o dono era tão ruim que nem isso permitia. E ele não se arrepende por uma contrição perfeita, isto é: nossa, como eu fui ruim com o meu pai não mereceu aquilo que eu fiz a ele. Não, ele pensou assim, versículo 14, ele começou a passar necessidade. Versículo 15, então ele foi pedir trabalho naquele lugar. Versículo 16, ele queria matar a fome com a comida dos porcos. Versículo 17, ele pensou: os empregados da casa do meu pai comem muito bem, eu vou voltar para a casa do meu pai. O arrependimento dele era perfeito? Não, meus santos. Ele não estava arrependido porque magoou o pai, ele estava arrependido porque ele tinha feito um mau negócio. Eu perdi tudo, eu estou aqui tentando comer a lavagem dos porcos e eles não permitem, eu vou ser empregado do meu pai, que pelo menos lá eu terei uma vida boa. Às vezes, meus santos, muitas vezes, nós nos aproximamos do confessionário para nos confessar, para pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, e o nosso arrependimento não é nem perfeito. Nós estamos indo nos confessar porque, nossa, se eu morrer nesse pecado, eu vou para o inferno, e eu não quero ir para o inferno. E Deus é tão bom que aceita este arrependimento imperfeito, que aceita isto que nós chamamos tecnicamente de atrição. Quando você sabe que aquilo que você fez é errado, você tem propósito de não fazer mais, mas você não está arrependido porque você magoou o amor, porque você pecou contra a caridade, mas você está arrependido porque você não quer ir para o inferno. Até que você acha o pecado interessante, mas como as consequências são funestas, você prefere renunciar àquele pecado, não porque você odeia o pecado e ama a Deus. Você até continua gostando daquele pecado, mas você não quer se perder no inferno. E repito, Deus misericordiosamente, Ele aceita este arrependimento tão imperfeito. Meu santinho, pelo amor de Deus, veja que isso se aplica a você. Bata no seu peito e diga: meu Deus, misericórdia, eu não quero te amar assim tão imperfeitamente. Eu não quero te oferecer um perdão tão imperfeito. Desculpe, eu não quero te oferecer um arrependimento tão imperfeito. Misericórdia, Senhor, concede-me a graça de te amar de verdade. Concede-me a graça de querer voltar para Ti, porque eu estou com saudades de Ti. O filho voltou para o pai porque ele queria pão, ele queria comida e um emprego interessante. Ele não disse: nossa, estou com a saudade do meu pai, o meu pai é tão bom e eu magoei tanto meu pai. Não, ele não disse isso.
Ele disse: na casa do meu pai tem pão, tem comida. Na casa do meu pai eu serei tratado bem, porque o meu pai trata bem os empregados. Percebe? Ele voltou para o pai por interesse, como quando, não poucas vezes, as pessoas procuram a Deus por interesse, e Deus misericordiosamente acolhe para ir mudando as nossas motivações. Você talvez começou a procurar a Deus porque você queria alcançar uma graça, uma cura, um emprego, uma reconciliação familiar, e Deus acolheu a sua vinda. Mas Deus, meu santinho, quer transformar o seu coração e ensinar você a amá-lo de verdade. Peça a Deus essa graça. Louve hoje, cante a misericórdia de Deus, porque eu tenho certeza, se eu perguntar aqui quem já se confessou na vida, eu acredito que a grande maioria vai levantar a mão e dizer: eu já me confessei. E desses que vão levantar a mão, infelizmente eu tenho certeza que muitos se confessaram movidos apenas por uma atrição, isto é, um arrependimento imperfeito, não por um arrependimento perfeito, mas porque Deus é misericordioso, Ele ouviu a sua súplica e Ele deu o seu perdão. Eu não sei vocês, mas será que você não se sente às vezes constrangido, constrangida, quando você reza o ato de contrição e você percebe que, embora intelectualmente você queira aquilo, você queira nunca mais pecar, mas você percebe que o seu coração ainda tem apego a alguns pecados? Você nunca percebeu isso daí? Isto é, você intelectualmente você diz: eu não quero isso, mas você para e diz: mas infelizmente eu posso presumir que devido à minha fraqueza, eu vou acabar caindo novamente. Eu pedi perdão a Deus, porque eu alimentei inveja, ciúme, fofoca no meu coração, a ira. Eu estou arrependido. Intelectualmente eu tenho este propósito, não é mentira, mas quando eu olho para a fraqueza da minha vida, da minha alma, do meu coração, eu digo: é bem possível que eu volte a cair novamente. E Deus, que conhece o nosso presente, passado e futuro, Ele que sabe e que conhece os pecados que nós ainda iremos cometer, Ele misericordiosamente nos concede o seu perdão. Então vamos lá, meus santos, vamos fazer subir a Deus nesta assembleia aqui reunida, uma oração de louvor, de gratidão. Louve, agradeça, bendiga a misericórdia de Deus. Diga no fundo, no silêncio do seu coração: obrigado, Senhor, pela tua paciência comigo. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua compaixão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca me abandonou e nunca me abandonará. Obrigado, Senhor. E meu Deus, me ensina, concede-me a graça de te pagar com amor, tanto amor que eu tenho recebido. Santo Agostinho é quem diz isso: amor com amor se paga. Se você é amado por Deus, você precisa com amor, entenda, pagar. Nunca poderemos pagar tão grande amor recebido, mas nós retribuímos com amor também, não com a nossa indiferença, preguiça, frieza, mesquinhez. Tudo que fazemos para Deus, a nossa oração, as nossas penitências, as nossas caridades, são sempre feitas pela metade, com má vontade, com preguiça, com quase indiferença. Não queira, diga: meu Deus, eu quero te amar com um coração grande, me ajude, Senhor. Pois bem, então diz aqui que o filho pródigo, versículo 17, ele pensa que vai então voltar para o pai, porque lá pelo menos ele vai ter pão com fartura. Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e vou dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Isso aqui é o ato de contrição dele, mas o que motivou
foi o quê? Na casa do meu pai, eu vou ser tratado como os empregados, e os empregados têm pão com fartura. O filho então, versículo 20, ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. O pai estava olhando, né, à distância, quando é que o seu filho haveria de chegar. Como Deus, meus santos, espera a chegada de cada um de nós. Deus tem sede do nosso amor, Deus tem sede da nossa amizade. Imagine, Deus que não precisa do nosso amor, mas Deus quer ser amado por nós, porque sabe que isso será salvação para nós. Deus que não precisa da nossa amizade, mas Deus quer ser nosso amigo, porque sabe que a nossa amizade com Ele será um bem para nós. Imagine aqui, imagine uma pessoa má, uma pessoa indigna da sua amizade, e você quer ser amigo dele, quer ser amigo dela, para o bem dele, para o bem dela. Assim é Deus. E nós, quantas vezes fazemos pouco caso da amizade com Deus? E diz então que o pai, cheio de compaixão, vai-lhe ao encontro e não deixa nem que ele termine o seu ato de contrição. Manda que lhe dê um banho, que lhe ponha uma roupa nova, um anel no dedo, sandália nos pés, e que mate o novilho gordo, porque o filho estava perdido e foi encontrado. Pois bem, aqui nós vemos a misericórdia deste pai. Diz então que o filho mais velho, que estava fora, quando estava se aproximando da casa, ouviu o barulho, não quis nem entrar, ficou do lado de fora. E o que foi que o pai misericordioso fez? O pai fez a mesma coisa, saiu e foi-lhe ao encontro. Da mesma maneira que o pai foi ao encontro do filho mais novo, o pai foi ao encontro do filho mais velho e disse: meu filho, vamos entrar, vamos fazer festa. Lembra, quando a mulher achou a moeda perdida, ela disse o quê? Vamos fazer festa. Quando o homem, o pastor, achou a ovelha perdida, disse: vamos fazer festa. O pai, quando encontrou o filho perdido, disse: vamos fazer festa. Mas o problema é que os fariseus, os saduceus e os doutores da lei não estavam dispostos a se alegrar com a alegria daqueles pecadores. Então o pai diz ao filho mais velho: vamos entrar, meu filho, vamos fazer festa. E ele disse: eu não vou entrar, porque tu mataste o novilho gordo e nunca me deste nem sequer um cabrito. É assim, meus santos, quando nós deixamos a ingratidão tomar conta do nosso coração, nós nos esquecemos até das graças que Deus nos concedeu, que não era verdade. Sem sombra de dúvidas, este pai bom foi sempre muito generoso com este filho, mas quando nós deixamos a ingratidão tomar conta do nosso coração, nós com o dedo em riste, temos a tentação de dizer que Deus nunca cuidou bem de nós. E quando isso não dizemos, isso pensamos, isso sentimos, não deixamos vir à tona, porque temos vergonha, mas pensamos: Deus não me ama tanto assim, Ele deixou que isso acontecesse, Deus não cuida muito bem da minha vida. Não façamos isso, meus santos, não digamos algo assim tão triste a Deus, não entristeçamos o seu coração. E diz aqui que por raiva, por inveja, o filho não entra na casa. Percebe aqui, meus santos, o quanto esta desgraça da inveja, ela pode destruir uma alma. Aquele filho mais velho, que tinha tudo para se salvar, se perdeu. E o filho mais novo, que tinha tudo para se perder, mas porque ele de alguma maneira foi dócil e correspondeu, imperfeitamente, mas correspondeu à graça de Deus, ele se salvou. Mas a inveja, a raiva que o filho mais velho sentiu, fechou o seu coração
para as graças de Deus. A inveja, meus santos, já refletimos aqui outras vezes, em outras homilias, é um pecado terrível. Lembremos-nos, foi pela inveja que a morte entrou no mundo, diz o livro da sabedoria. Foi por inveja do diabo. O diabo, imagine, Lúcifer, um anjo muito agraciado por Deus, o anjo mais agraciado por Deus. Lúcifer é o anjo mais agraciado por Deus. Imagine, na hierarquia angélica, um arcanjo é apenas o segundo, tá? O arcanjo São Miguel, ele é grande, não pela sua dignidade angélica, porque pela sua hierarquia, ele é apenas um cabo, soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel. Então ele era um cabo. Pela sua dignidade angélica, ele era pequeno, mas pelo seu coração amoroso, ele se tornou grande e chefe dos anjos. Mas ele, pela sua hierarquia, era pequeno. Lúcifer era grande, era o maior anjo na hierarquia celeste. Mas quando ele soube que ele deveria amar e adorar a Deus encarnado, quando ele soube que Deus assumiria a natureza humana, que Deus se faria homem, ele não aceitou. Deixou seu coração tomar pela inveja e disse: não servirei. A inveja, porque ora, se Deus vai se fazer alguma coisa, que ele se faça anjo. A natureza angélica é muito mais digna. Por que se fazer homem? Eu não aceito. Percebe? É a mesma inveja do filho mais velho, que diz: o pai deu tanto ao filho mais novo, eu não aceito. Foi pela inveja que Caim matou Abel. Os dois ofereceram sacrifício, um os frutos da terra, outro os animais. Deus olhou para um com mais agrado, Caim ficou com raiva. Foi por inveja que os irmãos de José do Egito, que os irmãos venderam José para o Egito como escravo, porque não aceitaram a ideia de o pai amar mais José, dando-lhe aquela túnica colorida. E José ainda que tinha sonhos de que ele seria importante. Como assim? Ele vai ser mais importante do que nós? A inveja. Estou aqui, meus santos, dando esses casos, que pode ser que você fique vendo o exemplo aqui do filho mais velho, e você não perceba que infelizmente a inveja muitas vezes está presente no seu coração, e a inveja é pecado contra o Espírito Santo. Isto é, fecha o seu coração, porque você se entristece com a felicidade do outro, você se entristece com as graças concedidas ao outro, e isso pode levar o que até mesmo ao ódio do outro, por ele ser ou ele ter aquilo que você gostaria de ter, ou por ele ser aquilo que você não é. Foi por inveja que Saul queria matar Davi, que o povo começou a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Davi é um guerreiro mais poderoso, e Saul ficou tomado de ódio. Como assim? Quer dizer então que Davi é mais forte do que eu? Deram-lhe 10.000 e a mim apenas 1.000? E Saul deixou o ódio tomar conta do seu coração, e foi por inveja que os fariseus e os saduceus queriam matar Jesus. Entende, meus santos? Este pecado tão terrível, presente no coração do filho mais velho, pode ser que também esteja presente nos nossos corações. Não sei vocês, e já termino, quando eu lia a parábola do filho pródigo, eu de alguma maneira, porque tenho pecados, né? Eu sempre me colocava como o filho mais novo pecador. Mas às vezes nós temos que dizer, infelizmente, no nosso peito, infelizmente, tem lugar para o coração do filho mais novo, cheio de pecados, e tem lugar para o coração do filho mais velho, cheio de orgulho, vaidade e ódio. Que Deus, meus santos, nos converta, e que nós supliquemos a misericórdia de Deus, misericórdia
que Ele quer nos oferecer a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.